queridos, tudo bem? Olha, eu tenho o privilégio de hoje estar aqui conversando com meu precioso amigo, pastor Cláudio Duarte. Inclusive, nós estamos falando aqui sobre muitos assuntos. Um dos assuntos é sobre o Instagram. O Cláudio Duarte, pelo que eu saiba, é o pastor que mais tem seguidores no Instagram, né? 7 milhões de seguidores, uau! O pastor no mundo que mais tem seguidores, mas a gente vê que ele não deixa a fama subir para a cabeça. Ele é um verdadeiro homem de Deus, e quanto mais eu conheço ele, mais eu sou fã desse homem de Deus e dessa amizade. E uma das áreas que o Cláudio Duarte tem ministrado muito, vocês já sabem disso, é sobre a área de casamento. Então eu quero conversar com ele sobre casamento. Tudo bem, pastor Cláudio Duarte? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, tudo bem. Amém. Deus abençoe, é um prazer estar com todos vocês, participar, né, com o pastor Eibe. Para mim é um grande privilégio. E ainda estamos aqui nesse bate-papo, vamos conversar um pouco sobre família, sobre assuntos diversos e poder ferramentar você e dar a você condições de melhorar e ampliar seus relacionamentos. Yes, é isso mesmo. Inclusive, você tem viajado muito, você fala com muitos casais, né? Eu sei que muitas vezes até casais muito famosos te procuram por causa de problemas matrimoniais, etc, né? Eu imagino, né? Por causa da sua fama. Mas me diga uma coisa, o que você diria que é um dos maiores problemas, alguns dos maiores problemas em casamentos em geral, no Brasil, no mundo? Olha, pastor, uma das coisas que eu mais identifico é o problema original, é a base do problema. O problema inicial do casamento foi a nudez. Quando Deus criou o homem e a mulher, o texto diz que os dois estão nus e não têm vergonha da nudez. Aquela nudez me parece que não tem a ver com sexualidade, tem a ver com transparência. Enquanto eles estavam nus, enquanto eles podiam tratar sem vergonha um com o outro, de todo e qualquer tipo de assunto, o ambiente que eles viviam era um paraíso. Quando Eva começa a se vestir, note que ela ainda continua nua fisicamente, mas ela começa a ter sentimentos que a deixam envergonhada, a deixa constrangida, e ela não se sente confortável de mostrar isso para seu marido. Naquele momento, seu corpo continua nu, mas sua alma começa a se vestir. Uau. E quando pessoas têm vergonha de falar com seus cônjuges sobre suas fraquezas, é só uma questão de tempo até elas terem que enfrentar o fracasso. Uau. Então, para mim, o grande vilão de toda essa história é essa roupagem que as pessoas se vestem quando gostam ou nutrem sentimentos por coisas ou lugares que elas se envergonham disso, ou seja, a artimanha do pecado. Então, quando o casal consegue ficar nu emocionalmente, inevitavelmente, todos os problemas serão equacionados. Esse, para mim, é o grande vilão. Impressionante, impressionante, porque eu já ouvi muitas explicações, mas eu acho que eu nunca ouvi essa explicação como talvez a principal. Isso é impressionante, mas faz muito sentido, porque se o casal não tiver tendo essa liberdade de se expressar, mas por que muitas vezes o casal para de ser transparente um com o outro? Eu acho que aí a questão é intimidade, ok? Todas as pessoas têm muita dificuldade de serem reprimidas, de serem rejeitadas, certo? Então, o grande desafio é que, às vezes nós falamos muito, nós temos que falar muito, mas eu acho que nós precisamos desenvolver a escutatória, se é que eu posso usar essa palavra. Ser alguém que seja capaz de escutar as pessoas. Por exemplo, se um pedófilo tivesse no campo dos desejos e nunca da realização, a liberdade de conversar com alguém sobre aquilo que sente, cara, eu preciso de ajuda porque eu comecei a nutrir sentimento por crianças e sei que isso provavelmente é uma doença ou é qualquer outro tipo de coisa, mas não é normal. Eu nunca fiz nada, mas se eu não tratar enquanto está no campo dos sentimentos, já pode se tornar ações. Uau. Se ele tivesse alguém para ficar nu, provavelmente esse alguém oraria por ele, o aconselharia, o enviaria para um tratamento psicológico, e ele nunca seria um pedófilo
de verdade no campo das realizações. Uau. Como é algo que ele tem muita vergonha, ele não tem ninguém com tanta liberdade assim. Porque quando ele começasse a narrar o sentimento, provavelmente ele já seria taxado como um pedófilo de fato. Então isso pode acontecer com pedofilia, com desejos, certo, de homossexualidade, com desejo de traição. Então as pessoas não falam porque, preste atenção, pastor, quantas vezes Noé viu seu filho pelado? Mas bastou o filho ver o pai pelado uma vez, que foi lá fora e contou para todo mundo. Olha. As pessoas têm vergonha de contar a sua intimidade porque corre o risco de sua intimidade acabar se tornando algo público. Então o grande problema é confiança, confiabilidade. Os casais se casam, mas não confiam um nos outros. Olha só, que coisa, né? Agora, outros problemas do casais, o que mais, além disso? Bom, nós temos, esse é um fato, que é a comunicação. Sim. Ok? Então o casal tem muita dificuldade de se comunicar Comunicação. em diversas áreas, e uma delas é a liberdade, aquele que nós estamos falando, da nudez. Nós temos a sexualidade, que em algum momento dessa caminhada, alguém demonizou o sexo. Me parece que sexo, para ser prazeroso, tem que ser sujo, certo? E sexo pode ser altamente limpo, santo e prazeroso. Eu costumo dizer que sexo, o anjo deve estar ao seu redor, dando cobertura e torcendo para você ter um desempenho power, e os demônios devem estar ao derredor torcendo para você falhar. Olha então só. sexo é altamente espiritual, mas em algum momento alguém demonizou e fez essa... Então é um problema muito grave entre os casais. Nós temos, né, as famílias nucleares, ou os núcleos de onde eles saíram, e aí esse contato muito próximo e às vezes até dominador, de sogra, cunhada, esses problemas que seriam secundários são trazidos como primários e acaba gerando problema. E nós temos o dinheiro, que diz que quando, né, o dinheiro sai pela porta, o amor pula pela janela. Então nós temos um dos grandes problemas dessa questão financeira. Primeiro é que o dinheiro, por muito tempo, ele empoderou uma das partes. E o homem que, ou melhor, o lado masculino que dominou a mulher por muito tempo com o analfabetismo, o machismo. Se mulheres estudassem, poderiam ampliar sua mente, isso seria um problema. Depois não teve jeito, a mulher acabou indo embora, porque mulher é igual gordura, pastor. Se o senhor apertar, ela pula. Algum canto vai aparecer, quando um gordinho tenta apertar a gordura num canto, ela corre para o braço, corre para aqui, mas ela vai aparecer. E a mulher então foi estudar, e aí o homem começou a usar as questões econômicas. Se você me obedece, eu libero o dinheiro, eu compro as coisas. E elas foram para o mercado de trabalho. Hoje, me parece que as coisas estão meio invertidas. A mulher ocupou um lugar de destaque, boa parte da provisão da família pode vir dela. E muitos homens não sabem como lidar com isso. Então a grande questão é de quem é o dinheiro na família. As pessoas se casam e elas acham que o dinheiro é algo unilateral. Depois que você se casa, na verdade o dinheiro deixa de ser seu e passa a ser a da família. E muitos casais... Muitos não têm esse conceito, né? Marido que empresta dinheiro para a mulher. Eles mantêm as finanças separadas. Isso. O único dinheiro que eu empresto para minha esposa, pastor, é só para a oferta. Sei. Se eu, no momento da oferta, ela esqueceu o dinheiro em casa, eu empresto o dinheiro para ela ofertar e aquele dinheiro eu quero de volta. Sei. Porque eu entendo que se ela oferta com meu dinheiro, a bênção não é dela, é minha. Sim, sim. Então, se eu me esqueci o dinheiro, Sim. eu pergunto, olha, me empresta o dinheiro para ofertar e depois eu devolvo. Sei, ok? sei, Porque sei. eu entendo que isso é a vida dela e a minha vida Sei. é a nossa prosperidade. Mas no restante, tudo que eu tenho é dela, tudo que eu tenho, que ela tem é meu. Mas eu acho que a grande questão é quem administra o dinheiro na família, o homem ou a mulher? Sim, Certo? sim. Quem administra é quem sabe administrar. Sim, Tem mulheres sim. que administram muito melhor Isso. que o homem, deixa o dinheiro na mão dela. Isso. Tem homens que administram. Mas eu acho que ainda há essa guerra dos sexos nesse ambiente, sim. e muitos casais se atrapalham muito com essa questão, e isso é extremamente problemático. Sim, sim. Uma das coisas que eu tenho
notado no meu aconselhamento com casais, muitas vezes é o orgulho também, né? A pessoa não quer dar o braço a torcer. Você acha que isso também pode fazer muita diferença? Por exemplo, a pessoa não quer ser a primeira para pedir perdão, para consertar. O que você diria sobre essa área de pedir perdão e... Nós temos aí nesse ambiente uma questão muito séria, que é o comportamento da foca. Eu costumo falar foca, né? O que a foca faz depois de um espetáculo? Ela corre para um cantinho para receber uma sardinha, um peixinho. Ou seja, ela faz o que faz não por prazer, mas ela faz o que faz por uma recompensa. Sim. Hoje muitas pessoas querem saber o que vão ganhar se perdoar, o que vão ganhar se mudar primeiro, qual é o prêmio, ok? Ou seja, eu tenho que saber o que eu levo de vantagem e isso não é o comportamento de alguém que deseja o topo, né? O topo estaria o tubarão que se você tentar dar uma sardinha para ele, ele vai levar sua sardinha, seu braço, talvez até seu corpo. É aquele tipo de pessoas que agem por si mesmo. Sim. Certo? Ele sabe que ele está melhorando para si, para que o nome de Deus, para que a instituição seja engrandecida, ovacionada, sabe? Porque ele resolveu mudar. Ele não está preocupado no prêmio de curto prazo, certo? Ele quer ser visto como alguém que tem uma performance boa. Então, a mediocridade, na verdade, sim, é o que faz a pessoa pensar, eu mudo por quê? O que eu ganho se eu perdoar? Se ela não mudar? Ou se ela não mudar, eu também não mudo. E se ela é grossa, eu continuo grosso. Se ela é má, eu continuo mal. Entendeu? Eu descubro que, na verdade, pessoas não te fazem o mal quando você se torna mal. Na verdade, ela se tornou seu mestre. Quando alguém é capaz de fazer uma coisa ruim a ponto de que você retribua, ela não te fez mal. Ela simplesmente te discipulou. Olha só. Ok? Olha Por isso só. que a Bíblia diz que se seu discípulo é Cristo, quando alguém te faz o mal, você paga o mal com o bem. Porque quem te faz o mal não é seu mestre, ele não te discipula. Isso. O discipulado você já tem. Isso. Então o orgulho, na verdade, acaba sendo isso. Alguém que, para melhorar, ele quer uma recompensa imediata. Ok? E isso não funciona no ambiente de relacionamentos sadios de longo prazo. Uau, uau, uau. E o relacionamento com Deus? Por exemplo, quando um casal tem relacionamento com Deus e com o temor de Deus de verdade, né? A Bíblia fala que o temor de Deus faz com que os homens se afastem do mal. Quando o casal tem o temor de Deus, tem um relacionamento profundo com Deus, aquilo faz uma diferença no casamento? E por que faz uma diferença? Bom, vamos lá, pai. Essa é uma pergunta muito legal. Vamos lá. O casal modelo, presta atenção. A Moisés, Deus entregou seu povo. Davi, seu reino. Os profetas, sua palavra. E a José e Maria, seu filho. Numa escala de valores, provavelmente o casal modelo. O que é que eles tinham? Uma menina tão jovem, aparentemente inexperiente, certo? Um anjo chega para ela para anunciar um problema seríssimo, certo? Uma gravidez sem a intervenção de um homem, uma exposição que Maria poderia ser apedrejada, acusada de adultério. O segredo de Maria é que ela é uma moça, uma mulher que ouve a voz de Deus. Uau, uau. Ok? Isso culminaria num divórcio, certo? Num Sim. escândalo. Sim. Porém, o marido dessa mulher, o suposto marido, o noivo, Isso. o José, ele também é um cara que escuta Deus. É verdade, também. E quando uma mulher que ouve a Deus é casada com um homem que ouve a Deus, Uau. problemas aparentemente insolúveis se tornam fáceis. Uau. Porque Uau. Maria não pode explicar a gravidez a José. Uau. Então o anjo vai lá e explica. Ok? Então, Porque ela já tinha tentado explicar, mas ele pensou, sim. Mas aí o anjo, o anjo foi lá e confirmou. disse, José, Maria está grávida, não tem traição. Então, o segredo de uma união que é capaz de equacionar tudo, Sim. certo? É a união de uma mulher que ouve a Deus na sua individualidade Uau. e um homem que ouve a Deus na sua individualidade. Muito,
Ele tem 12 anos de idade, Jesus fica em Jerusalém e o casal está voltando para Nazaré. Sim. Ok? No caminho os dois se encontram e diz, Jesus está contigo? Maria falou, não está contigo não, José. José falou, não, eu conheço casais que nesse problema já teriam um grande confronto. Esse menino tinha que estar contigo, você não presta atenção, você não é uma boa mãe, você não é um bom pai, esse menino já é um adolescente, mas não. Jesus está aqui, não. Então o problema é de quem? É nosso. Então vamos dar nossas mãos, vamos voltar para Jerusalém e vamos buscar uma solução juntos para o nosso problema. Entende? Então quando o casal, os dois escutam a Deus, qual é o grande problema? É sempre um ouvindo a Deus e outro não ouvindo. Aí não tem como resolver. Quando os dois escutam, aí fica fácil. É verdade, é verdade. E isso que eu tenho notado vez após vez, porque o que acontece? Até para pedir perdão, quando não está legal o clima entre eles, o marido ou a esposa, que é super temente a Deus, mesmo quando não sabe por que o outro está chateado, mas a consciência dele fala assim, amor, me perdoe, eu estou vendo que você ficou triste, alguma coisa, me perdoe, me fala o que foi. Porque além dele querer agradar a esposa, ou ela querer agradar o marido, mas acima de tudo quer agradar a Deus, então sabe que se não estiver agindo corretamente, não é correto diante de Deus, né? É muito legal isso. Na verdade eu faço uma comparação que o casamento pode ser uma partida de tênis ou uma de frescobol. Uau! Há muita similaridade, mas uma diferença muito interessante. Bom, os dois têm duas raquetes. Os dois jogam com apenas uma bolinha, certo? A diferença é que num desses jogos eles são adversários e no outro eles são parceiros. Uau! Enquanto no frescobol eu quero jogar a bola numa condição que o outro possa me devolver, para ajudar a dar certo. então eu jogo o máximo possível, mesmo que seja com força, que nós tenhamos habilidades, certo? Então eu vou jogar forte, mas sempre num lugar onde ele possa me devolver, ou ela possa me devolver com segurança. Uau. Porque quando a bola cai no frescobol, quem perde? Os dois. Uau. Porque o jogo para. Uau. No tênis é o contrário. Um quer jogar a bola onde o outro não consiga pegar. Quanto mais difícil, mais no cantinho, mais longe, mais humilhante. Certo? É verdade. Porque quando a bola cai no tênis, um perde e um ganha. É verdade. E no casamento, certo? Quando o jogo para, os dois acabam perdendo. Então, se as pessoas tivessem um entendimento, eu estou aqui numa partida de tênis ou numa de frescobol, poderia ajudá-los bastante. É verdade, é verdade. Muito, muito, muito legal, Pastor Cláudio. Pastor Cláudio, qual seria uma palavra para o casal que está assistindo agora, ou para aquela pessoa casada que talvez não está com seu cônjuge num momento, ou talvez até um solteiro que deseja casar, né? Qual seria a sua recomendação para essas pessoas nesse momento? Eu diria, procure um especialista na área que você precisa de cuidados. Se você hoje ganhasse 100 milhões, você não pediria a qualquer um informações sobre como multiplicar esse dinheiro. Uau. Você iria conversar com alguém que é uma autoridade na área financeira, do investimento, uma empresa consolidada. Por que é que quando você tem um problema no casamento, você pede ajuda a qualquer um? Ok? Então, se você pretende se casar, procure alguém que é uma autoridade nisso e que pode te dar informações. Mas aprenda uma coisa. No quesito casamento e relacionamento, o que vale, a autoridade não é conferida da formação da pessoa, mas sim da vida. O mundo espiritual, ele não escuta o que você fala, ele escuta o que você faz. É isso que dá a você autoridade, certo? Então tem gente que vai falar muito bem, e cuidado porque hoje, no ambiente que nós estamos inseridos, quando alguém tem um case de sucesso numa área, subentende-se que ele é autoridade em todas as áreas. Então você é capaz de perguntar para mim, que sou uma autoridade em casamento, sobre como aplicar dinheiro. Mas eu não sou um especialista em área financeira. Mas hoje as pessoas misturaram tudo. Então, para você que está nos ouvindo,
certo? Procure entender. Se precisa de uma instrução para casamento, peça alguém que é uma autoridade na área de casamento, certo? Para que você... eu descobri que no meu casamento está tendo um problema por causa de questões espirituais. Então procure uma autoridade na área de libertação. Uau! Ok? Uau. Então, eu acho que hoje você precisa procurar a pessoa certa. Nessa pluralidade, parece que uma pessoa que tem sucesso numa área é bem sucedida em todas. E não necessariamente. E não necessariamente é. Ele pode ser até bem resolvido, mas não uma autoridade. Isso. Então eu diria, vá, é como, por exemplo, a menina fala para Naamã o seguinte: se você fizer uma viagem até Samaria para conversar com o profeta, você vai se dar bem. Ele olhou e disse: quem é a maior autoridade em Samaria? O rei. Então ele vai conversar com o rei. E o rei ficou E apavorado. o rei disse: mas eu não posso resolver. Certo? Ele deve ter pensado: a menina me enganou. Não, cara. Ela te deu o endereço certo, porém você foi para o errado. Eu acho que o que as pessoas precisam é buscar recursos onde os recursos verdadeiramente estão. Muito bom. Certo? Muito bom. Porque é verdade, muitas vezes a pessoa está querendo, porque ela gosta tanto de ouvir uma certa pessoa, e aí aquela pessoa é muito bom talvez numa área, mas aquela pessoa, por ter muitas perguntas em outras áreas, ela quer se tornar especialista em outras onde ela não é especialista. E ela fica com vergonha de dizer: olha, o Cláudio Duarte fala sobre família, o Paulo Vieira fala sobre treinamento, o Tiago Brunet fala... Você está vendo? Isso. Aquele que está recebendo a pergunta é como, por exemplo, um clínico geral. Chega um momento que ele diz: olha, queridão, faz o seguinte, procura um pneumologista. É verdade, é Procura verdade. um especialista nessa área. Verdade. Mas parece que mandar alguém para outra pessoa passa um atestado de incapacidade em quem está enviando. É um erro gravíssimo. É um erro grave, porque só temos que ganhar em ajudar a pessoa que nós estamos querendo ajudar. Né? Exatamente, isso aí. Muito, muito obrigado, pastor. Muito, muito obrigado. Seu tempo aqui tem sido maravilhoso e a gente muito grato a Deus pela sua vida. Amém. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos aí, que todas essas informações possam se tornar a luz, né, para ir para suas decisões. Obrigadão. Amém. Amém. Um abraço.